Diálogo com as Sombras. Autoria Hermínio Miranda. Continuação do capítulo 4. Linguagem enérgica. Sem dúvida alguma, a tônica do nosso diálogo com os irmãos desnorteados é a paciência, apoiada na compreensão e na tolerância. Nada de precipitações e ansiedades. Bastam as ansiedades do irmão que nos visita, e se pretendemos minorá-las, temos que contrapor às suas aflições a nossa tranquilidade. Se o companheiro é agressivo e violento, o esforço deve ser redobrado da nossa parte em não nos deixarmos envolver pela sua faixa. A voz precisa continuar calma, em tom afável, sem precisar ser melosa, mas é imprescindível que seja sustentada pela mais absoluta sinceridade e por um legítimo sentimento de amor fraterno, sem pieguice. Isto não exclui, por certo, a necessidade, às vezes, de uma palavra mais enérgica, mas o momento de dizê-la tem que ser buscado com extrema sensibilidade, tato e oportunidade. E se for necessário dizê-la, é preciso que a voz não se altere a ponto de soar violenta, autoritária ou rude. A energia não está no tom de voz, mas naquilo que dizemos. Certo espírito apresentou-se-nos certa vez em estado de terrível agitação. Caíra em poder de implacável hipnotizador que o reduzira ao mais extremo desespero. Aproveitando-se da incorporação ao médium e da proteção do grupo, falou aflitivamente de seu problema. Este é o irmão a que já me referi, ao contar que, depois de recolhido pelos trabalhadores espirituais, recaíra em poder de seu perseguidor. Quando me levanto para ajudá-lo, reclama em altos brados e com desprezo que de nada valem meus passes e minhas preces. Deseja morrer, desintegrar-se. Contraditoriamente diz a seguir que se vingará implacavelmente de seu obsessor quando conseguir pegá-lo. Está possuído de intenso ódio e de muita revolta. A uma palavra minha diz que sim, que pediu a Deus, mas que isso de nada adiantou. Este é o momento em que certa dose de energia torna-se de imperiosa necessidade. Ele foi recolhido pelo nosso grupo em estado de pânico e aflição indescritíveis, pois desencarnara muito jovem, em condições dolorosas e trágicas. Foi socorrido e encaminhado a uma instituição hospitalar do espaço. A despeito de todo o cuidado e do carinho de nossos dedicados irmãos, resvala novamente no precipício da desarmonia que o recoloca à mercê de seus perseguidores. Agora, mais desarvorado do que nunca, exige uma solução para o seu caso, deblaterando contra a ineficácia dos nossos métodos de trabalho. É hora de falar-lhe com mais firmeza, ainda que sem o mais leve traço de arrogância, de ressentimento ou de condenação. Ele precisa ainda e sempre de compreensão e de esclarecimento, mas tem que reconhecer também que Deus não se acha à nossa disposição para atender a qualquer capricho ou cumprir ordens. Digo-lhe, pois, que ele não pediu a Deus, ele tentou exigir de Deus um imediato alívio para os seus males, que afinal de contas são decorrência de suas próprias faltas contra a lei divina. Não é assim que as coisas funcionam. Por outro lado, também não posso lhes tirar a dor como num passe de mágica. Ele deve convencer-se de que precisa ser mais humilde, mais paciente,
A essa altura, porém, seu hipnotizador, que se achava presente, recomeçou a indução para impedir que ele escapasse novamente do seu poder. Um deles tentou aliciar a atenção de um dos componentes do grupo, uma jovem senhora, explorando sua repugnância por baratas e ratos. Dizia que a sala estava cheia de baratas astrais, que subiam pelo corpo dela, e de ratos que corriam de um lado para outro. Tomou um pequeno lenço que se achava sobre a mesa e largou-o sobre as mãos, que ela conservava pousadas sobre os olhos fechados. Ela se manteve firme, e eu também não lhe disse nada, deixando-o brincar um pouco. Durante nossa conversa anterior, confirmada no prosseguimento do diálogo, ele nos dera inequívoca demonstração de capacidade intelectual, poder de oratória, habilidade como argumentador, agressividade e arrojo. Era um líder, um professor de doutrina espírita. A cena com as baratas e os ratos astrais era no mínimo incongruente e revelava desespero, como quem apela para um recurso extremo quando falham os outros. Percebera, por certo, que não conseguia convencer-nos pela argumentação. Achei, porém, que não era ainda a oportunidade de falar-lhe mais a sério sobre os seus recursos. Na reunião seguinte, pareceu-me que o momento propício chegara. A certo ponto, desviei sua conversação animada sobre a doutrina de Kardec para o problema das baratas. Como é que você, disse-lhe eu, um homem assim inteligente e culto, que se diz líder e mestre, faz uma brincadeira como aquela de baratinhas e ratinhos astrais? Ele parece ter sido apanhado de surpresa. Pensou talvez que, como eu deixara passar a ocasião de falar na sessão anterior, o episódio ficara esquecido. Algo desconcertado, disse-me evasivamente, como quem se desculpa: foi o que encontrei aqui. Mas estava evidentemente desbalanceado, e muitas vezes um pequeno incidente como este facilita-nos o acesso à verdadeira motivação da sua problemática. Mas não nos esqueçamos, o momento tem que ser oportuno, e para isso só podemos contar com a intuição, dado que os espíritos que nos ajudam não nos transformam em meros repetidores de suas palavras. Eles nos orientam e assistem, mas deixam a nosso critério a condução do diálogo. Raramente interferem, e quando isto se torna imperioso, fazem-no com extrema discrição, limitando-se a transmitir uma pequena informação para que o próprio doutrinador a desenvolva com seus recursos. Em casos excepcionais, sob condições especiais, mentores espirituais presentes incorporam-se em outros médiuns para doutrinar o espírito manifestado. É comum, nestes casos, falarem com inusitada energia e firmeza, e, no entanto, sem o menor traço de rancor, de impaciência, de agressividade. Um desses companheiros amados certa vez disse basta, com incontestável autoridade, ao espírito que deblaterava com arrogância e impertinência. O problema da palavra enérgica é, pois, extremamente delicado. Se pronunciada antes da hora, no momento inoportuno, pode acarretar inconvenientes e perigos incontornáveis, pois que não podemos esquecer-nos de que os espíritos desarvorados empenham-se com extraordinário vigor e habilidade em arrastar-nos para a altercação e o conflito, clima em que se sentem muito mais à vontade do que o doutrinador. Se este topar a briga,
estará arriscando-se a sérias e imprevisíveis dificuldades. Não pode, por outro lado, revelar-se temeroso e intimidado. Esse meio termo entre destemor e intrepidez é a marca que distingue um doutrinador razoável de um incapaz, pois os bons mesmo são raríssimos. E aquele que se julga um bom doutrinador está a caminho de sua própria perda, pois começa a ficar vaidoso. Os próprios espíritos desequilibrados encarregam-se de demonstrar que não há doutrinadores impecáveis. Muitas vezes envolvem, enganam e mistificam. Se o doutrinador julga-se invulnerável e infalível, está perdido. É melhor passar suas atribuições a outro, que, embora não tão qualificado intelectualmente, tenha melhor condição se conseguir manter-se ao mesmo tempo firme e humilde. A interferência enérgica é, pois, uma questão de oportunidade. Precisa ser decidida à vista da psicologia do próprio espírito manifestante e da maneira sugerida pela intuição do momento. Nunca deve ir à agressividade, à irritação, à cólera e jamais ao desafio. Qualquer um de nós redobra suas energias quando desafiado. É humano, é incontestavelmente humano esse impulso. Quando alguém põe em dúvida um que seja dos nossos mais modestos atributos, tratamos logo de provar que, ao contrário, é naquilo que somos bons. Ademais, seria desastroso recuar intimidado depois de uma observação mais enérgica. O espírito perturbado tiraria disto o melhor partido possível para os seus fins. Uma das muitas armas que manipulam com extrema habilidade é a do ridículo. Se cairmos na tolice de dizer-lhes algo que não podemos sustentar, ou em que transpareça uma pequena pitada de cinismo, de hipocrisia ou de prepotência, estaremos em apuros muito sérios. É preciso, pois, estarmos atentos e preparados para interferir com mais energia, certos de que firmeza não é estupidez nem grosseria, e que o mais profundo amor fraterno pode e deve coexistir no mesmo impulso de exortação franca e corajosa. Precisamos saber quando dizer que eles estão errados e por quê. Nada de gritos e murros na mesa. Esses momentos de firmeza são também necessários quando o espírito entra no processo que costumo chamar de crise, ou seja, quando começa a perceber que está cedendo. Ainda veremos isto mais adiante neste livro. Baste aqui dizer que a energia, neste caso, tem que ser ainda mais adoçada, encorajadora e não repressiva. Em suma, a palavra enérgica é necessária, indispensável, mesmo em frequentes ocasiões, porque em muitos casos é fator decisivo no despertamento do irmão aturdido. Mas deve ser dosada com extrema sensibilidade e o momento certo escolhido com seguro tato.